É o verso 6, João 14, 6. Quem está alegre, diga aleluia. Um privilégio nós estarmos aqui. Muito feliz, vi minha mãe, vi meu pai. Chegamos ontem, graças a Deus. E ela está bem, aleluia. Já dei meu presente. Dá uma glória a Deus. Quem não deu, dá tempo ainda, né? Jesus disse assim, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim. Na casa de meu pai as muitas moradas, se não fosse assim, teria-vos dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Diga, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Diga mais uma vez, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. O que Tomé respondeu? Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Jesus respondeu, o que ele disse? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Espírito de Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor compartilhou comigo nessa semana, nesses dias, essa palavra que tem estado em meu coração, meu espírito, eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã me dê revelação, me dê entendimento e compreensão para que eu possa conseguir transmitir aos seus filhos. Enquanto eu prego a tua palavra, cuida da nossa casa, cuida da nossa família e toda a nossa ansiedade nós lançamos sobre o Senhor nessa manhã. Eu coloco a minha vida e essa palavra em nome de Jesus diante de ti. Nós oramos e te agradecemos. Querido, pode se assentar no seu lugar, dando glória a Deus aí, dando aleluia. O texto que nós estamos compartilhando é um texto muito rico em revelação, em palavra e em ensinamento. Nós não temos como narrar todo esse texto, mas Deus colocou no meu coração apenas essa parte, até o verso 6. E o que está acontecendo aqui, irmãos, na verdade, são uma das últimas semanas de Jesus. E Jesus está gastando essas últimas semanas com seus discípulos. E gastando de maneira muito sábia, gastando de maneira muito inteligente, gastando de uma maneira com que algo pudesse ficar no coração deles. E nesse tempo, metade desse evangelho é investido em narrar as últimas semanas de Jesus e gastas com eles. E aqui existem ensinamentos, por exemplo, tão básicos que vão acontecendo aqui. É que Jesus ensina dentro desse contexto, ele ensina sobre o amor ao próximo, ele ensina sobre lavar os pés, ele vai ensinando, eles aprenderam tanta coisa, eles aprenderam a expulsar demônios, eles aprenderam a usar o nome de Jesus e curar os enfermos, e um tanto de coisa que eles viveram ao lado de Jesus, experimentando, né, a ressurreição de Lázaro e tantas outras coisas que deu em João 11, né? E quando chega nesse texto aqui, parece que Jesus, ele está preocupado, porque Jesus, ele sabia que daqui a pouquinho ele ia voltar aos céus, amém? Quem entendeu, diga amém. Essa era a proposta, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar para que onde estejais vós também. Então ele está falando da sua partida. E a preocupação de Jesus era, será que eles entenderam o meu propósito? Será que eles compreenderam de fato o que é o Evangelho? Será que eles entenderam e essas palavras fizeram alguma diferença no coração deles, no espírito deles? Será que quando eu estiver com meu pai eles não vão fazer diferente? Será que eles não vão trocar as coisas? Será que eles não vão inverter os valores? Então parece que Jesus está querendo trazer eles de volta à essência, trazer de volta ao princípio, trazer de volta ao início. E nessa
vontade, nesse desejo de Jesus, na verdade, ele faz uma afirmação, não é nenhuma pergunta, ele faz uma afirmação. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Não foi isso que está no verso 3? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. É uma afirmação. Jesus está dizendo assim, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Até porque eu estou falando agora aqui atrás, dizendo que eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. E ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Porque nunca Jesus escondeu as suas verdades. Ele vem desde o capítulo 1 de João falando e narrando e discorrendo e falando. É necessário que o pastor seja ferido. E ele sendo ferido, as ovelhas ficarão dispersas. Ele vem ensinando a respeito do reino de Deus, a respeito das verdades de Deus. E sabe qual que é a preocupação do meu espírito? É que às vezes a gente escuta as verdades e parece que as verdades não entram no nosso coração. Não é o tempo que você passa na igreja, é a intensidade do que você aprende. É a verdade que, por mais simples que seja, um versículo, mas que ele entre profundo no teu coração e traga mudança. Então você percebe que eles estão caminhando com Jesus. Jesus está ensinando o tempo todo, porque Jesus foi muito mais mestre do que pregador. O tempo todo ensinando, comparando o passarinho, comparando as coisas, querendo falar da vida usando metáforas, para que ficasse mais fácil. E agora você percebe que Jesus está afirmando, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí eu transfiro essa palavra para você e para mim. Você sabe de fato o caminho que Jesus está indo? Você sabe de fato o que é evangelho de Jesus? Você sabe de fato, eu não estou falando se você sabe congregar, não é isso. Eu não estou falando se você sabe sentar e ouvir sermão, e se você sabe cantar. Não, a pergunta é, você sabe de fato o que é o evangelho? Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus, na sua onisciência, claro, ele sabia a resposta. Mas a resposta não era para ele, a resposta era para eles. Eu vou repetir, a resposta não era para Jesus, era para eles mesmos. Vós sabeis o caminho para onde eu vou, é uma afirmação. É Jesus dizendo, você já sabe. Eu tenho te falado, eu tenho te ensinado, eu tenho te mostrado. É só você confiar em mim que vai dar tudo certo, né? E nesse momento eu fico admirado, impressionado com a coragem da pergunta, né? Com a coragem de Tomé. E a resposta dele é tão tremenda, né? Que ele diz para Jesus assim, olha, no verso 4, olha na sua Bíblia aí. Ele diz para Jesus sem medo, né? Com coragem. Ele diz assim, Jesus disse, mesmo vós sabeis o caminho para onde eu vou, né? E Tomé disse, Senhor, nós não sabemos. O que ele falou? Nós não sabemos. Por que ele usou nós no plural? É porque houve uma conversa. Você está sabendo para onde ele está indo? Então, você entendeu o que ele está falando? Que vai voltar o Pai? Será que não é uma cidade que ele está falando? Você está sabendo, Pedro? Pedro, não, eu não estou sabendo. Você está sabendo, Marcos? Houve uma conversa entre eles. Por que Pedro disse, Senhor, não, eu não sei o caminho. Tomé disse, Senhor, eu não sei o caminho. Mas ele diz, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Então Tomé, ele é a expressão de todos nós, dos nossos momentos de incertezas, dos nossos momentos de dúvidas. Tomé, nesse momento, ele representa todos os discípulos que não sabiam, mas olha, eu não vou perguntar, eu vou ficar calado. Ah, vai que eu pergunto aqui e Jesus vai ser duro comigo, eu vou ficar quieto. Se ele está falando que nós sabemos o caminho, eu acho que nós sabemos o caminho, e na verdade que a gente não sabe o caminho é coisa nenhuma, mas eu não vou perguntar. Você vai, Felipe? Eu não vou. Você vai, o fulano, o Bartolomeu? Não, eu não vou. Tomé, como era Tomé, ele disse, eu não vou ficar com essa dúvida, apesar de que eu já estou com ela, né? Mas eu vou abrir o meu coração, ainda que venha o que eu não quero, ainda que eu escute o que eu não desejo, mas eu vou abrir o meu coração e vou dizer a verdade, e a verdade é essa, né? Se eu disse, Senhor, Tomé disse no quarto, Senhor, Jesus já sabia, já esperava, né? Nós, Senhor, não sabemos o caminho para onde tu vai. Lá na minha tradução diz, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde
O Senhor vai, olha o que diz aqui na minha versão. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como poderemos saber o caminho? Olha o que ele faz. Primeiro ele afirma: nós não sabemos para onde o Senhor vai. E ele termina fazendo uma pergunta: como sabermos esse caminho? Aí você vê a revelação da palavra. E o que Jesus respondeu? Jesus respondeu, e Jesus já queria responder, e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus, né? Quando nós olhamos para essa palavra, a gente vê Jesus dizendo, o que Jesus está dizendo? É que ele já tinha um destino. O que Jesus está dizendo? É que ele sabia para onde ele estava indo. Não havia incerteza, não havia dúvida na pessoa de Jesus com relação ao seu propósito. E a pergunta para nós é: você sabe para onde você está indo? Porque isso é muito importante, você saber para onde você está indo. Porque diante das adversidades, das lutas, das questões mal resolvidas, você vai resolver essas questões com muito mais prontidão. Porque você não vai demorar em perdoar, você sabe para onde você está indo, aleluia. Você não vai demorar em fazer um conserto com alguém, porque você sabe para onde você está indo. Então quando você sabe para onde você está indo, as coisas ficam mais claras. E às vezes a gente pergunta: pastor, como é que eu vou chegar lá? Vou precisar de um GPS? Vou precisar de uma bússola, né? Como é que vai ser isso? Versículo mais conhecido da Bíblia, que a gente conhece, a gente gosta de evangelizar, a gente gosta de falar para as pessoas sobre esse versículo, e a gente fala, mas na verdade, sabe a conclusão que eu cheguei lá na casa da minha mãe, lá no quarto estudando essa palavra, e Deus tem trabalhado comigo? Sabe a conclusão que eu cheguei? É que a gente fala para os outros, mas a gente mesmo não conhece. Fulano, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você percebe que há algumas questões na sua vida que você está perdido. Você compreenda, não é o teu colega de serviço, é com você que ele está falando. É com você que vai levar essa verdade. Ele estava preocupado com os discípulos, não estava pregando para a multidão. Tem outros sermões de multidões. Esse aqui não. Esse é o discipulado, esse aqui é a chamada à maturidade. Esse aqui é a chamada ao crescimento. Esse aqui é para ver como é que está os alicerces, como é que está as verdades, como é que está as compreensões. Como é que você está entendendo o que realmente é o propósito? E aqui Jesus está sendo claro, ele está falando para os discípulos, ele está dizendo: pense sobre caminho, pense sobre verdade, pense sobre vida. Olha para Moisés, lembra de Moisés? Ele está falando, pense nisso, lembra de Moisés, quando Moisés pergunta o nome e a resposta é: o meu nome eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a respostas para as tuas mais dúvidas, para as tuas maiores dúvidas, eu sou a resposta para as tuas maiores indagações. Eu sou a resposta. Quando você não encontrar a resposta aqui, você olha para mim, porque eu sou a resposta. Para aquilo que você não sabe como resposta, eu te respondo através de mim, dizendo para você: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a direção quando você não tem. Aleluia. Eu sou a compreensão quando você não compreende. A coisa mais gostosa que tem é quando a gente está perdido e a gente acha o caminho. O gadareno, ele achou o caminho através de Jesus. Você pode dar uma aleluia? A samaritana, ela achou o caminho através de Jesus. Zaqueu achou o caminho foi tão lindo na vida dele, da samaritana, que ela foi lá falar para um monte de gente: olha, eu achei o caminho, eu achei o caminho, eu achei o caminho, eu achei a verdade, eu achei a vida, eu achei um homem, um profeta. Ele falou tudo da minha vida e eu estou aqui para dizer para vocês. O gadareno achou o caminho, que ele ficou ali preso no caminho. Jesus falou: calma, eu quero ir com o Senhor, né? Eu quero pregar o evangelho. Jesus falou: calma, volta para os seus, né? O caminho para você é o retorno para casa, é o conserto com a tua família, é o conserto com teus filhos, né? Eu te mostro a mulher adulta, né? Jesus falou: cadê as pessoas que te condenavam? Não, o Senhor, não estão mais aqui. Jesus falou: pois é, eu sou o caminho. Então eu vou te colocar num caminho, vá e não peques mais. Você pode glorificar a Deus, você pode adorar a Deus. Eu sou o caminho, filho pródigo, vou voltar para casa, achou o caminho.
né? E o pai, dando a ele o caminho, disse: olha, põe a roupa nele, põe a sandália nos pés dele, calça ele, porque esse meu filho estava morto, aleluia, reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe que hora que você acha o caminho? Na hora que você volta para casa. Quem sabe você está aqui hoje, está afastado, precisa voltar para casa. Ele achou o caminho de volta. Na casa do meu pai tem pão com fartura. Essas pessoas encontraram o caminho. Você lembra que Jesus, quando Lázaro estava morto, né? Jesus, quando ele fala assim que ele ia voltar para Jerusalém para curar Lázaro, né? Para ressuscitar Lázaro, perdão. Jesus responde: Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. Mas ele fala uma coisa linda, ele fala assim, Tomé falou: Senhor, logo Tomé de novo, né? Aí Tomé fala assim, André, Senhor, mas vamos lá, então vamos morrer todo mundo com ele, né? Jerusalém está querendo pegar a gente mesmo, ele está doido para ir nisso, vamos lá, isso é fogueira, vamos lá, vamos cair junto. Mas aí Jesus vira e falou: Tomé, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do dia, Tomé. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho. Se você estiver comigo, a gente passa perto dos guardas, os guardas não tocam. Quantas vezes Jesus fez isso? A gente passa por uma sentinela inteira. Então, Tomé, quem anda de dia não tropeça. Eu queria trazer algumas verdades para você nessa manhã. O Evangelho não é sobre pódio. O Evangelho não é sobre prêmio. O Evangelho é um processo. Aleluia, você faz parte do processo ou você não conheceu o Evangelho. O Evangelho é um processo, é sobre uma caminhada, é sobre uma verdade, é sobre uma vida, é sobre uma mentira passada, uma verdade vivida agora. É sobre um cara perdido e um cara agora que achou o caminho, sobre uma pessoa que estava sem vida e agora encontrou vida. Foi o que ele falou para o filho pródigo: meu filho estava morto e reviveu, achou vida. E Jesus diz que nós teremos vida e vida em abundância. João 10:10 diz: eu vim para que você tenha vida. O diabo veio matar, roubar, destruir, mas eu vim para que você tenha vida. É por isso que ele está dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o Evangelho não é sobre pódio, não é sobre prêmio, é sobre processo. Não é como começamos, mas como vamos terminar, pastora Regi. Isso é o Evangelho. É como nós vamos terminar, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Não é como você começar a gente começa bonitinho, mas é como a gente vai terminar. Não existe resultado sem o processo. E aí você entende que para ter o processo, Deus vai ter que trabalhar o nosso caráter. Tem que ir nos moldando. Isso fará toda a diferença, o caráter transformado, junto com o processo que vai trazer os frutos. Você pode dar uma aleluia? Que vai trazer os frutos do Espírito. E quando a gente percebe isso, a gente vai ver que a diferença será muito grande quando você entra no processo do caráter e quando você entra no processo dos frutos. A gente vai perceber que o resultado será outro. E a gente precisa permanecer nesse propósito. E quando a gente fala disso, a gente lembra, por exemplo, que quando nós falávamos tanto para as pessoas ir para o céu, lembra dessa época em que a igreja pregava muito sobre o céu e falava o tempo todo do céu? Você vai perceber que, e falava para as pessoas, você precisa encontrar Jesus primeiro. Aí encontrava Jesus. Agora você precisa ir para o céu. E era sobre o céu que a gente ouvia. E nessa pregação do céu, as pessoas com tanto desejo de ir para o céu, elas abandonavam as escolas. Elas abandonavam, às vezes, algumas até as suas carreiras. Faziam mudanças drásticas no estilo de vida por causa do céu. E eu vou dizer para você uma coisa: eu não saberia dizer se essas pessoas estavam erradas. Eu não ousaria dizer se elas estavam erradas e nem se elas estavam certas. Claro que você não precisa abandonar a tua carreira. Claro que você não precisa parar de estudar. Mas o desejo desses cristãos, tão simples, era a eternidade. Era morar no céu, mas de repente as coisas mudaram e alguém começou a pregar para nós que a gente pode ter dinheiro aqui nessa terra. Que a gente pode prosperar aqui nessa terra. E ouvindo essa mensagem, sinceramente, eu não sei se nós estávamos prontos para ter as coisas. Eu não saberia dizer por quê, pastor, porque nos tornamos mais frios, perdoamos menos, nos importamos menos com a causa de Jesus, com a causa do Evangelho. Alguns congregam muito menos. Então eu não saberia dizer se não preocupar só com o céu, talvez seria melhor. Mas quando passamos a preocupar com a terra,
E começamos a ouvir essa mensagem, testemunhamos menos, o nosso testemunho enfraqueceu. As nossas verdades enfraqueceram, não sabemos muito sobre o caminho mais, não sabemos mais qual é a verdade. Se eu te perguntar hoje qual é a verdade da tua vida, é perigoso você ficar perdido no meio dessa verdade da tua própria existência. E dizer, eu acho que eu nem sei se eu sou crente de verdade, pastor. Eu nem sei se eu me converti, eu acho que eu me converti lá atrás, mas eu me perdi no meio do caminho. Foi tanta coisa que me falaram que acabou me confundindo. Nem sei se eu quero ir para o céu. Eu acho que eu quero ficar numa casa com piscina aqui embaixo, principalmente se ela tiver hidromassagem, sabe, pastor? Eu estou meio sem saber se realmente o céu é tudo isso que falam que é. Então essas coisas foram nos roubando da essência do Evangelho. Jesus poderia ter dito tantas outras coisas, mas ele preferiu falar 3 coisas simples. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não precisa de mais nada. Crescimento é algo natural. Mateus 6,33, o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. Eu vou acrescentar na tua vida o que você precisa. Mas você precisa entender essas 3 coisas. Eu sou o caminho. Se você sair fora de mim, você vai se perder. Eu sou o caminho. Eu sou a única verdade da tua vida, ainda que todo mundo minta para você. Tua mãe, teu pai. Pastor, eu estou me apegado em algumas mentiras que alguém disseram para mim. Jesus nunca disse que eles não falariam, ele disse que ele é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho e ele é a vida. O que ele estava dizendo é, olha para mim. Foi o que Paulo colocou para nós em Filipenses, dizendo assim, que nós iremos olhar atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Tira os teus olhos do homem hoje e coloca no Filho do homem. Aleluia. Olha para mim, por autor e consumador da nossa fé. Porque Paulo colocou, porque Paulo entendeu isso, a visão de Jesus. Jesus estava dizendo, olha para mim, eu preciso que você tenha a visão correta das coisas espirituais, dos valores espirituais. Por exemplo, quando ele disse que acumuleis tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, o ladrão não rouba e não mina. Ele não está dizendo que você não deva ter aquilo, ele está dizendo, se você for ter aqui, tome cuidado para que ele não tome teu coração. Mas a segurança está no céu. O Evangelho é sobre 10 anos, daqui a 10 anos, sobre 20 anos, daqui a 30 anos. E você permanecer o mesmo no início, com a mesma alegria, com a mesma vontade, com o mesmo desejo de servir o Senhor. Então a palavra é cuide de você, cuide da sua saúde espiritual. O Evangelho é você cuidar da sua vida, é você viver bem. Estamos aí num tempo de pandemia. Usa a tua máscara, se cuide, se proteja. O Evangelho é continue casado com a mesma mulher. Não precisa ficar orgulhoso por causa dos bens materiais, da tua prosperidade. Continua humilde, continua simples. Não precisa ficar empolgado ou orgulhoso com a unção que eu te dei. Continua o mesmo, todo o organismo normal cresce. O crescimento tem que ser por dentro. Você pode dar um glória a Deus? Então alguém possa dizer assim, pastor, eu não fiz nenhum mega empreendimento, eu não conquistei muita coisa nessa vida, mas meu filho está na igreja, minha filha está na igreja, a mulher que eu tenho é a mesma, nós estamos firmes na mesma fé. Eu vou liberar uma palavra de profeta para você. Você é rico, querido. Você é rico, a riqueza não tem a ver com dinheiro. A riqueza tem a ver com a verdade que você encontrou em Cristo. Aleluia! Com a verdade que você encontrou em Jesus. Essa é a palavra que faz toda a diferença, que muda a nossa existência, que muda a nossa vida. Então não tem a ver com emoção, tem a ver com caráter, tem a ver com razão, tem a ver com fé. Tem a ver em entender a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. Mesmo ele sendo assim, ele decide ser um Deus de amor, porque ele toma uma decisão. Porque o Evangelho não tem a ver com emoção, não é o que eu sinto. Se eu for olhar o que eu sinto, eu vou sair do caminho. Mas se eu sei que ele é o caminho, então eu olho a razão e eu confio nele. Aleluia! Mesmo ele sendo o que ele era, ele decidiu amar o jovem rico. Ele foi embora, ele respeitou a sua decisão, 2 Timóteo 2,13. Ainda que nós fomos infiéis, ele permanece fiel a si mesmo, porque ele não pode negar a si mesmo. Aleluia! Ele permanece fiel. Então o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre saber quem é Cristo. E quando ele faz a pergunta, ele está dizendo, como no Getsemane, faça a tua vontade.
e não a minha. Sabe o que significa nós dizermos isso hoje para Jesus? Significa nós dizermos assim: Senhor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, passe o que eu tiver que passar, eu continuo sendo crente. Ah, irá mais, chorei, irá mais. Eu continuo sendo crente. Se me mandar embora, eu continuo sendo crente. Não é a minha vontade, é a tua vontade. O Senhor permitiu, o Senhor está no controle. Aleluia, não tem a ver com quanto eu ganho, tem a ver com quem eu sou. Não tem a ver com a casa que eu moro, tem a ver com quem eu sou. As pessoas sabem quem eu sou. E quando Jesus quer terminar essa palavra, ele libera uma palavra dizendo e falando aos seus discípulos, enquanto a gente se prepara para ceiar, ele fala uma coisa aos seus discípulos. E ele diz assim: o que dizem as pessoas? Está em Mateus capítulo 16, verso 16. O que dizem as pessoas que eu sou? O que elas estão dizendo? E a resposta foi clara. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus, mais uma vez, não está falando para a multidão, está falando para os discípulos, Josiane. Está preocupado, Vaguinho, com os discípulos, não com o que as pessoas pensam. E a resposta que ele tem dos discípulos. Cadê os discípulos? Levanta a sua mão. Você não é multidão. Você é discípula de Jesus. Discípulo de Jesus. Ah, pastor, falam tanta coisa da igreja. Você está preocupado com isso? O importante é o que você pensa da igreja. A igreja existe por tua causa. Aleluia. Aí Jesus escuta a resposta. E Pedro diz: estão dizendo um tanto de coisa. Jesus diz: e vós? Que dizeis que eu sou? Oh, aleluia. O que Pedro respondeu? Tu és o caminho, a verdade e a vida. Pastor, não entendi. Tu és o Cristo. É a mesma coisa. Tu és o Cristo. Entendeu, Marcos? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Tu és as respostas para as minhas não respostas. Tu és a verdade para as minhas mentiras. Tu és o caminho para o meu caminho torto. Tu és a vida para a minha morte. Tu és o Cristo. Jesus disse: tu és Simão Barjonas. E sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja. Tu não chamarás daqui diante de Pedro, porque sobre essa verdade eu edificaria a minha igreja. Sabe qual que é a verdade que você precisa entender? Quando você entende essa verdade, as tuas confusãozinhas com os irmãos terminam. As tuas expectativas erradas sobre as pessoas mudam. Porque Ele é o Cristo. Eu queria que você ficasse de pé para a gente cear. Nós vamos consagrar a ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos este pão e nós abençoamos esse cálice. E é com muito temor e muito